Olá, vamos resolver questões do CEDERJ, tá? Então, primeira questão do ano de 2011 fala assim: uma bolinha de borracha lançada verticalmente para cima. Assinale a alternativa que representa corretamente a velocidade v da bolinha, né? E a sua aceleração A no instante imediatamente após ela abandonar a mão do arremessador. Então, se ela tem a altura, ela tem gravidade, que ele está chamando aqui de aceleração. E dentro das alternativas aqui que nós temos, a única que mostra aqui a gravidade, né, por o centro da Terra é a letra A, tá? As outras não tem como ser. Que a aceleração é igual a zero, ela vai ganhar gravidade. Aqui está contra a Terra, então não é a gravidade, seria normal. E aqui está a mesma ideia. Vamos para a questão 2. Uma laranja flutua quando é colocada num recipiente com água pura, ficando com boa parte do seu volume submerso. Sabendo que o óleo vegetal flutua na água, assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre os volumes submersos dessa laranja quando ela é colocada em recipientes com água pura, aí ele chama de VAP, né? Água salgada, VAS, e óleo vegetal, VOV. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, é igual se eu pegasse um coco e jogasse na piscina, né? Ele vai boiar. Então, é o mesmo raciocínio, só que aqui no caso é uma laranja. E, além disso, a gente tem que lembrar que a água salgada, né, tem mais soluto, então ela é saturada, enquanto a água doce é menos saturada, seria insaturada, né? Então, com isso, a alternativa correta aqui é a letra B, porque ela fala que a água salgada, né, vai afundar, a laranja vai afundar menos do que na água pura, do que no óleo vegetal, tá? E lembrando que o óleo não se mistura com a água, né? Eles são apolares, não se misturam. Questão 3. O circuito da figura representa duas lâmpadas idênticas, A e B, conectadas a uma bateria de resistência interna desprezível. Repentinamente, a lâmpada A queima. Assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre o brilho da lâmpada B antes e o brilho da lâmpada B depois da lâmpada A queimar. Então, aqui a gente tem que reparar que é um circuito em paralelo. Então, aqui vem uma corrente e essa corrente se divide. Metade vai para a lâmpada A e metade vai para B. Então, a sua intensidade, ou seja, a corrente elétrica se divide por igual, porque as resistências aqui são iguais, mesmo valor. E a partir do momento que a lâmpada A queima, a lâmpada B vai brilhar mais. E aí, pensando nisso, eu teria a alternativa B e D. Só que não é a D porque eles têm a mesma resistência. Então, é proporcional, né? Não tem por que ser o triplo, é o dobro. Tá? Na questão 4, ele fala: alguns carros mais novos têm sido equipados com espelhos retrovisores externos, curvos, com o objetivo de aumentar o campo de visão do motorista. E ele fala: assinale a alternativa que exibe corretamente o tipo de espelho utilizado e a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então, aqui a gente vai trabalhar com espelho convexo. Por quê? Ele vai fazer com que a imagem seja menor do que o objeto. E aí isso vai facilitar o aumento do campo visual do motorista, tá? Questão 5. Dois blocos A e B estão conectados por um barbante B2. A massa do bloco B é o dobro da massa do bloco A. Então, a massa do bloco... Peraí. Ele fala que a massa do bloco B é o dobro da massa do bloco A, né? O conjunto é puxado para cima verticalmente com velocidade constante por um barbante B1, preso ao bloco A como mostra a figura.
Assinale as alternativas. Assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre as intensidades das forças que o barbante B1 faz sobre o bloco A, que chama de F1, e que o barbante B2 faz sobre o bloco B, F2. Então, vamos pensar que é uma questão de tração, né? Se eu pensar aqui só no bloquinho A, eu tenho a tração que me puxa para cima, para baixo eu tenho a força peso. Pensando nele isoladamente, né? No bloco B, eu tenho a força peso do bloco B. Contrário, eu tenho a tração que B faz no A. Né? E aqui eu tenho a tração que A faz no B. Só que o que acontece? Essas trações têm que ser iguais, porque senão o barbante arrebentaria, né? E a tração que puxa aqui para cima tem que ser maior do que a tração entre o A e o B, que é o barbante, né? Ele chamou essa aqui de B2 de F2, né? Então, é como se isso aqui fosse o meu F2, F1, certo? E aí, vamos pensar aqui no sistema de forças, né? A tração no bloco A menos a tração que o B faz no A é igual à massa do bloco A mais a do bloco B, não é isso? Porque são os dois bloquinhos que ele está segurando. Vou chamar a massa do bloco B de 2 vezes a massa do A, vezes a aceleração. Em relação ao bloco B, a tração que o B faz no A, menos a força peso do bloquinho B, é igual à massa do bloquinho B, que a gente viu que é o dobro da massa A, vezes a aceleração. Certo? Aqui também tem a tração e tem o peso também do bloquinho A, né? Então, tem a tração menos o peso do bloquinho A, menos a tração que A faz no B. E aí, se eu juntar essas duas equações aqui, eu vou ficar com tração do B, tração do A vai embora, né? Aí, eu vou pensar aqui, tração no bloco A, menos, quem é a força peso do bloquinho A? 10 vezes essa massa. Menos a força peso do bloco B. A gente viu que é o dobro da massa, né? Isso aqui vai ser igual ao outro lado. Aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Né? Então, 3 vezes a massa A, vezes a aceleração, mais 2 vezes a massa do bloquinho A, vezes a aceleração. Então, a minha tração menos 30 vezes a massa do bloquinho A é igual. Aí, se eu fizer aqui, 3 mais 2, 5, né? Vezes a aceleração. Então, a tração é igual a 35 vezes a massa do bloquinho A, vezes a aceleração. Agora, vamos pensar aqui na tração que o B faz no A. Igual a 2 vezes a massa do bloquinho A, vezes a aceleração, mais a massa do B, né, que é 2 vezes 10, então 20, massa do bloquinho A vezes a aceleração. Então, a tração que B faz no A é igual a 22 vezes a massa do A vezes a aceleração. E aí, se a gente pensar aqui numa relação entre esses dois, eu vou ter 35, a massa do A vezes a aceleração,
né? Sobre 20 vezes a massa do ar vezes a aceleração. Sendo igual, posso simplificar. Então, essa razão aqui, simplificando por 5, vai dar 7 sobre 4. Então, a tração que eu tenho lá em cima seria 7/4 da tração do A com B, né? E ele está subindo, então a tração tem que ser maior. Eu teria aqui a letra D, tá? Na questão 6, ele fala assim: um menino arremessa uma bolinha de borracha verticalmente para cima e espera que ela caia novamente em sua mão. Escolha a alternativa que representa corretamente a velocidade dessa bolinha como função do tempo entre os instantes imediatamente depois da bolinha deixar a mão do menino e imediatamente antes da bolinha retornar à mão dele. Considere a resistência do ar desprezível. Então, o gráfico que vai representar essa situação, dentre as opções que ele me deu, né, é o gráfico da letra C, porque ele vai perdendo velocidade, né? O rapaz solta a bolinha, ela ganha velocidade, né? Tem a aceleração, só que depois ela volta para a mão dele. Então, vai perdendo velocidade, né? Então, a letra C. Questão 7. A fotografia estroboscópica, muito utilizada para analisar movimentos, consiste em fotos sucessivas de um objeto em movimento contínuo. Os pontos ilustrados nas figuras representam as posições sucessivas de 3 objetos em movimento contínuo, registrada em intervalos de tempos iguais. Analise as 3 fotos estroboscópicas, né? E assinale a alternativa que identifica quais objetos estão acelerados. Então, você vê o objeto 1, o objeto 2 e o objeto 3. Né? E aí ele quer saber qual que tá em movimento acelerado. São os 3. Tá? Só que eles estão sendo vistos de visões distintas, vamos dizer assim. Tá? Os 3 objetos estão acelerados. Porque estão em movimento e a velocidade está aumentando. Tá? Vamos para a questão 9. 2 blocos idênticos A e B estão justapostos sobre uma mesa horizontal M. Os 2 blocos estão conectados por um fio inextensível, o qual passa uma roldana que está fixada em uma parede vertical e que pode girar livremente em torno do seu eixo. O bloco B é puxado por uma força horizontal F e desliza sobre a mesa, enquanto o bloco A desliza sobre o B. Os coeficientes de atrito cinético entre as superfícies dos 2 blocos e entre a superfície da mesa e o bloco B são idênticos. Assinale a alternativa que representa as forças de atrito FA e FM exercidas pelo bloco A e pela mesa M sobre o bloco B. Então, a gente viu que é a mesma força. E aí, a que representa isso é a letra A. Né? Você tem a força de atrito contrária e a força puxando ali na roldana. Questão 10. A luz é refratada quando passa do ar para o vidro. Lei de Snell, né?
Quando entra no vidro, o raio de luz incidente se aproxima da direção normal à superfície. Por que isso acontece? Porque a velocidade da luz do ar é maior do que a do vidro, tá? Então, eu tenho aqui a letra C. Sempre falo para vocês aquele exemplo da piscina, né? Se você olhar para o seu pé dentro da piscina, você vai ver que tem um desvio da luz. Parece que você está vendo o seu pé embaçado, é por isso. Porque o índice de refração é diferente. 11. Dois blocos de massa M1 e M2 são abandonados simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, de uma altura h, sobre as superfícies de dois planos inclinados distintos, dispostos sobre uma base horizontal, como ilustra a figura. Os blocos deslizam sem atrito até atingirem a base. Assinale a alternativa que representa as relações entre os módulos das velocidades com que cada bloco chega na base, bem como as relações entre os tempos que eles levam para fazer isso, respectivamente. Então, a velocidade com que eles caem é a mesma, tá? Porque o que faz eles caírem aí, eles vão trabalhar com a força-peso, né? Uma das componentes da força-peso no plano inclinado é que vai fazer com que eles caiam. E aí a velocidade é a mesma, porque é essa componente que vai. E o tempo do primeiro, né, T1, é maior do que o segundo, tá? Mas a velocidade é a mesma, tá? Então, letra D. Agora a questão 12. As extremidades de um pedaço de fio de comprimento L são conectadas aos terminais de uma bateria ideal. Verifica-se que a corrente elétrica a qual percorre o fio é, nesse caso, I1. O pedaço original é substituído por outro do mesmo fio, porém com o dobro de comprimento. Após a substituição, verifica-se que, sob a mesma voltagem, a corrente que o percorre é I2. E ele pergunta qual é a relação entre a corrente I1 e I2. Lembrando que quando era I1, o comprimento era L e aqui o comprimento é o dobro, né? E aí a relação também vai ser proporcional. Primeiro é o dobro do segundo, tá? Questão 13. Um músico sentado ao lado do tocador de vinil observa o disco girando a velocidade angular constante. Assinale a alternativa que representa esquematicamente como o módulo da velocidade v de um ponto da superfície do disco, conforme observada pelo músico, varia em função da sua distância r ao centro do disco. Então, ele quer saber a velocidade do centro do disco, né, até a borda, como se fosse o raio. E aí a gente tem essas opções. Dentre essas, o movimento é linear, crescente. Tá? Conforme aumenta o raio, aumenta a velocidade de rotação. Então, letra B. Agora a questão 14. Uma cuba aberta à atmosfera em sua parte superior está cheia d'água até a sua borda, como ilustra a imagem. Um bloco de madeira é posto para flutuar na água da cuba, de maneira que no equilíbrio, após parte da água expulsa pelo bloco, a cuba continua cheia de água até a borda, como mostra a figura 2. Assinale a alternativa que representa a comparação entre as pressões da água no ponto central do fundo da cuba nas situações 1 e 2. Então, aqui, a pressão é a mesma. Não tem diferença. Tem aí o volume, a densidade, é o mesmo material, então é a mesma pressão, tá? Questão 15. O circuito mostra 3 elementos resistivos
de resistências R1, R2 e R3 ligados a uma fonte de tensão V, por fios condutores de resistência desprezível. Os valores das diferenças de potencial entre os terminais desses resistores e das correntes elétricas que fluem através dele são, respectivamente, 8 volts, 4 ampere, no outro 4 volts e 2 ampere, no terceiro 4 volts e 2 ampere. Assinale a alternativa que descreve corretamente a comparação entre as resistências e as potências dissipadas, respectivamente, pelo resistor R1, que vai ter potência 1, e pelo resistor R2 e R3, representado pela potência 2, 3. Então, se vocês lembrarem, quem vê, ri, né? Então, no caso aqui do V1, 8 é igual a R1 vezes a corrente. Então, R1 seria 2. No caso do R2 aqui do R3, eles estão em paralelos, né? Então, 1R2 mais 1R3 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Mas a gente sabe o quê? De novo, V2, que é 4, é igual a R2 vezes a corrente, que é 2. Então, meu R2 vale 2. E no caso do R3, V3, que vale 4, é igual a 2 vezes o R3. Então, R3 é igual a 2. Isso aqui tudo on, né? Lembrando que eu estou falando de resistência. Então, eu vejo que R2 é igual a R3. E aí, o que acontece aqui? A resistência equivalente, né? Seria a soma das duas resistências divididas por 2. Então, eu teria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Seria igual a REC aqui. Então, eu teria 1 igual a 1 sobre a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente seria igual a 1. Certo? Então, eu tenho que R1 é igual a R2 e R3. E a potência 1 é maior que a potência em P2 e P3, porque aqui se divide, né? Está em paralelo. Agora vamos lá. Questão 16. Um trabalhador deseja deslocar uma pedra com o auxílio de uma alavanca. Ele tem a possibilidade de colocar o ponto de apoio mediante o uso de cunhas nas posições 1 ou 2, como ilustrado na figura. Considere que o trabalhador exercerá uma força na direção perpendicular à haste e que ele tem as alternativas de exercê-la nos pontos 1, 2, 3 ou 4. Aí ele fala, dentre as alternativas, assinale aquela que permite ao trabalhador deslocar a pedra com menos esforço. Então, é uma questão de alavanca, né? Aonde que ele tem que posicionar para que ele faça o menor esforço possível. Se ele colocar na posição 1, ele vai aplicar a força no ponto 4. Então, se ele botar o apoio aqui e aplicar a força aqui, é que ele vai ter a menor esforço. Se a gente pensar aqui, ó, dividido em 4 partes iguais, né? Então, esse é o que dá o menos esforço.
Agora, questão 17. Uma certa quantidade de gás ideal ocupa a metade esquerda de um recipiente que permite troca de calor com o meio ambiente. Nessas condições, um equilíbrio térmico com o meio ambiente numa temperatura T, observa-se que a pressão do gás é P1. A válvula que mantinha o lado esquerdo do recipiente com gás e o lado direito vazio é aberta. O gás se expande para todo o recipiente e termina por atingir o equilíbrio térmico com o meio ambiente na mesma temperatura. E aí ele pergunta: assinale a alternativa que representa as pressões finais do gás no lado esquerdo, PE, e no lado direito, PD, do recipiente. De novo, se ele está em equilíbrio, as pressões vão ser iguais. E dividido pela metade, porque o gás se expandiu, né? Então, a pressão cai pela metade, tá? Questão 18. Um pequeno bloco de madeira é lançado com velocidade inicial V0 sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura. O bloco desliza sobre essa superfície parando depois de percorrer uma determinada distância sob a ação de uma força de atrito constante. E aí ele fala: assinale a alternativa que representa como varia a velocidade do bloco em função do tempo. E aí o que a gente vai ter é a letra B. Por quê? Ele vai perdendo velocidade até que se torna constante nula, né? Ele perde totalmente a velocidade, por isso é a B. Tá? Agora a questão 19. A figura abaixo ilustra como variam as velocidades de dois veículos, 1 e 2, em função do tempo. E ele fala: assinale a alternativa que representa a relação entre as acelerações dos veículos 1 e 2. Então, olha só. O veículo 1, ele começa na origem, vai aumentando a velocidade. Já o veículo 2, ele começa aqui num ponto que não é a origem, quer dizer, começa já com velocidade e vai aumentando. Só que a gente vê que o veículo 1 ultrapassa o veículo 2 quando chega nesse instante aqui, que é o ponto de encontro entre eles, certo? E aí a gente pode pensar na aceleração. A aceleração do segundo é maior, menor ou igual ao primeiro. A gente tem que a aceleração 2 é menor que a aceleração do 1 em todo o tempo, porque você vê que o gráfico do 2 ele vai crescendo mais devagar. O coeficiente angular dele é menor, tá? Agora vamos ver a questão 20. Uma certa quantidade de um gás ideal ocupa metade de um recipiente isolante térmico. A partição desse recipiente é retirada e o gás expande livremente, ocupando todo o volume do recipiente. Aí ele fala: assinale a alternativa que representa as relações entre as pressões PF e PI, né, final e inicial, e as temperaturas TF e TI, temperatura final e temperatura inicial, respectivamente, ou seja, nessa ordem. E aí a gente tem o quê? Que a pressão final é metade da inicial, mas a temperatura se mantém, tá? Agora 21. A figura abaixo ilustra um homem de massa igual a 60 kg. Ele está em pé, na posição 5, sobre uma prancha de massa desprezível que está apoiada sobre um cavalete. Um balde de tinta de 20 kg deve ser colocado sobre a prancha, de modo que o homem fique equilibrado em repouso na posição em que ele se encontra. E ele pergunta: assinale a alternativa que representa o ponto da prancha, né, em que deve ser colocado o balde para que aconteça o planejado, ou seja, que ele fique em equilíbrio. E aí, a posição correta é aqui no 2. Se a gente colocar o balde na posição 2, ele vai equilibrar essa situação. Não sei se vocês já brincaram com aquele passarinho que você bota na ponta do dedo, ele gira ele fica rodando e ele é super leve. Então, a ideia é essa: você tem um ponto de apoio fixo que aguenta
certa massa. Aí vamos ver a questão 22. Duas cargas mais 2Q0 e menos Q0 estão fixas nas posições x igual a origem, 0, né? E x igual a d, respectivamente. Uma terceira carga Q0 é colocada à direita de menos Q0 em duas posições distintas. Inicialmente, ela é posicionada muito próxima de menos Q0, na posição x1 igual a 1,01d. Posteriormente, ela é colocada muito longe das duas cargas, na posição x igual a 100d. Então, aqui equivale a 100d e aqui equivale a 1,01d. Assinale a alternativa que representa os sentidos da força resultante que atua na carga mais Q0 quando ela está situada nas posições x1 e x2, respectivamente. Então, aqui o correto vai ser a letra A. Que aí elas se atraem porque são cargas opostas. E na segunda vai para a direita porque elas são cargas de mesmo sinal, se repelem. Tá? Aqui, ó. Mais e menos se atraem. Mais com mais se repelem. Aí vem. O gráfico representa as velocidades de dois carros em função do tempo. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a relação entre suas respectivas acelerações. Vamos lá. A aceleração do carro 1, nula, né? Porque a velocidade é constante. Então, quando a velocidade é constante, aceleração nula. Já no carro 2, ele tem uma aceleração diferente de zero, porque a velocidade está aumentando conforme o tempo. Então, a alternativa aqui é que a aceleração do carro 1 é menor do que a aceleração do carro 2. Apesar da aceleração do carro 1 ser nula, né? As lâmpadas A e B, representadas no circuito abaixo, são idênticas. Então, tem as mesmas propriedades, né? Aí ele pergunta: assinale a alternativa que descreve o que acontece com as intensidades dos brilhos das lâmpadas após a chave S ser fechada. Então, me deu a chave S, ele vai fechar a chave S, e aí ele pergunta o que vai acontecer. Isso é um circuito, né? Que nesse caso, assim, está aberto, porque a chave está aberta. Quando eu fechar o circuito, o brilho das lâmpadas se mantém inalterado, porque ela já está passando ali, tá? 25. Um ímã atrai um pequeno prego de ferro. Assinale a alternativa que descreve corretamente a intensidade F1 da força que o ímã faz sobre o prego e a intensidade F2 da força que o prego faz sobre o ímã. E aí, essa é a letra C. A intensidade é a mesma e é não nula, tá? Então, letra C. Agora vamos para a questão 26. Um garrafão de vidro hermeticamente fechado, contendo um gás ideal, é exposto ao sol. Assinale a alternativa que descreve corretamente a variação de temperatura do gás e o trabalho W realizado por esse gás devido à exposição ao sol, desprezando a dilatação do garrafão. Essa daí, a correta é a letra B, né? A temperatura do gás é positiva e o trabalho é nulo. Questão 27. Dois automóveis numa estrada estão inicialmente separados por uma distância de 12 km de medida ao longo dessa estrada. Então, eu tenho um carro A e um carro B. A distância entre eles é de 12 km. Eles começam a se aproximar trafegando em sentido opostos. O módulo da velocidade de um dos automóveis é a metade do módulo da velocidade do outro. Então, se um está vindo com velocidade
VA, esse aqui está vindo com velocidade de VA sobre 2. Considerando que os dois mantêm sua velocidade constante em módulo, o espaço percorrido pelo automóvel mais lento até cruzar com o outro automóvel será de quanto? Então, esse está vindo assim e esse aqui está vindo assim. Tá? Então, eu boto aqui negativo. Então, a equação horária do carro A seria a posição inicial, que eu vou considerar 0, mais a velocidade do carro A. Já do carro B, eu vou considerar a posição inicial 12 e a velocidade menos VA sobre 2. Se eu igualar isso aqui, VA é igual a 12 menos VA sobre 2. Velocidade A sobre 2. Passando VA sobre 2, somando com VA, dá 3 velocidade de A sobre 2, igual a 12. Aí, o que eu faço? 2 está dividindo, passa multiplicando. E a velocidade eu divido por 3, que vai dar 8. Então, a velocidade do carro A é 8 km. A do carro B é 4 km. E aí ele quer saber qual é o espaço, qual é o ΔS percorrido depois que eles cruzarem. Então, eu tenho que pensar, enquanto o A sai do 0 e vai para o 8, o B, que estava no 12, sai do 12 e vai fazer 12 menos 8, vai parar no 8 também. Né? E aí, quando eles se ultrapassarem, o carro A vai andar mais 4 km. Então, o carro A vai parar na BR-12, enquanto o carro B está andando para trás, de 4 em 4. Então, ele vai parar, ele estava no 8, ele vai parar no 4, que é a letra C. Tá? Aí vem a questão 28. 3 garrafas de plástico idênticas contêm diferentes quantidades de água e temperatura distinta. A primeira garrafa tem 100 ml de água, inicialmente a 10 graus Celsius. A segunda tem 300 ml de água a 20 graus Celsius. E a terceira, 500 ml de água a 30 graus Celsius. Os 3 recipientes são deixados em cima de uma mesa e depois de algum tempo atingem o equilíbrio térmico com o meio ambiente a uma temperatura de 40 graus Celsius. Aí ele fala, sendo Q1, Q2 e Q3 as respectivas quantidades de calor absorvida pela água nas 3 garrafas, a relação entre Q1, Q2 e Q3 durante esse processo é qual? Então, a relação entre Q1, Q2 e Q3 é que Q1 é menor que Q3, que é menor que Q2, a quantidade de água, né? Quantidade de calor para esquentar essa água, no caso. Aí ele fala, uma pessoa flutuando em uma boia no meio de um lago percebe que ao balançar periodicamente seu pé na água é capaz de produzir ondas que se propagam na superfície da água com uma velocidade de propagação v e com comprimento de onda lambda. Aí ele fala, ao aumentar o ritmo com que ele balança seu pé na água, o que acontece com o comprimento de onda e com a velocidade? O que vai acontecer é que o comprimento de onda vai diminuir e a velocidade permanece a mesma, tá? Depois, 3 caixas são empurradas por uma força horizontal de intensidade F sobre uma mesa, conforme ilustrado na figura. Considere que o atrito entre as caixas e a mesa é desprezível e que a intensidade das forças nas caixas 1 e 2 é N1, e entre as caixas 2 e 3 é N2. Nesse caso, a relação entre Fn1 e N2 é dada por qual das alternativas? Ela é dada pela letra D. A força é maior que N1, que é maior que N2. Tá? Questão 31. Um pêndulo simples preso no teto descreve um movimento oscilatório em um plano vertical.
A figura ilustra o instante em que ele atinge o seu deslocamento angular máximo. Tá? Então, o maior deslocamento que ele causa aqui em relação ao ângulo, chamado de ômega. A direção e o sentido da aceleração do pêndulo nesse instante são ilustrados em letra D. Aqui está voltando a aceleração, tá? Aqui é o delta S, é o deslocamento. 32. Uma pessoa caminha em linha reta na direção sul-norte com velocidade constante de 2 metros por segundo durante 60 segundos. Então, ela vira instantaneamente e retorna na mesma direção, porém em sentido contrário e percorrendo 30 metros em 30 segundos. E ele pergunta qual é o módulo da velocidade média dessa pessoa ao longo de todo o percurso. Certo? Então, aqui, quando ela vai, ela fica 60 segundos andando. Então, qual foi o deslocamento dela? Foi 120 metros. Na volta, ela percorre uma velocidade, né? Aí de 30 metros. E isso acontece durante 30 segundos. Então, se eu fizer 30 vezes 30, eu vou ter o deslocamento. Então, o deslocamento na volta, vamos dizer assim, é 900 metros. Então, qual foi o deslocamento total? 900 mais 120 dividido pelo tempo total, né, de deslocamento. Ele levou 60 para ir, 30 para voltar, ele andou 90. Então, eu vou ter 0,210 sobre 90. Então, eu vou ter 1020 dividido por 90. Não vai dar exato, vai dar 1, alguma coisa, mas aproximadamente está mais próximo do 1 metro por segundo do que do 1,5. A gente arredonda para baixo. Duas amostras com iguais quantidades de um gás ideal estão confinadas no interior de cilindros idênticos por êmbolos que podem se mover livremente sem atrito com as paredes dos recipientes. As faces superiores de ambos êmbolos, de massas M1 e M2, estão em contato com o ar ambiente. O gás do cilindro 1, que ocupa um volume V1, encontra-se a uma temperatura T1 e do cilindro 1, que ocupa um volume V2, que está a uma temperatura T2 maior que T1. Ele mostra M1 maior que V1 e T1. E aí ele pergunta: qual deve ser a relação entre as massas para que a pressão nos dois cilindros seja a mesma? E qual é a relação, nesse caso, entre os volumes ocupados pelos gases dos dois cilindros? Então, a massa tem que ser a mesma e o volume do segundo maior do que o primeiro. Tá? 34. A fotografia estroboscópica, né, ilustra o movimento de uma bolinha de gude que foi arremessada para o alto por um menino. Indique uma característica da velocidade ou da aceleração da bolinha nesse movimento. O que é isso? É uma sequência de fotos, né? Então, eu vou ter aqui, ó. A velocidade da bolinha varia constantemente ao longo de sua trajetória. E na 35, as frequências fundamentais das notas musicais Dó e Lá, produzidas por um diapasão, são respectivamente 264 Hz, 440 Hz. Velocidade é igual a lambda vezes f. V é velocidade, lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. E ele fala, as relações entre as velocidades de propagação e essas duas ondas no ar e seus respectivos comprimentos de ondas são dados pelo quê?
a velocidade é a mesma e o comprimento de onda da Dó é maior que o comprimento de onda da nota Lá. Ok?